Então, continuando com a jornada do herói. A gente parou na semana passada aqui nos decanatos de Gêmeos, né? Onde a gente falou do 8, 9 e 10 de espadas, que são justamente aqueles momentos mais críticos, mais tensos. É o auge da tensão mental, onde a dualidade de Gêmeos começa a rasgar a mente em duas partes e essa tensão desconstrói o paradigma e isso justamente é a purificação da razão, né? Onde você de fato percebe que as visões de mundo, as filosofias, elas vêm aos pares e você não consegue reduzir, você não consegue eliminar essa dualidade. Toda visão vai estar sujeita à oposição pela visão oposta. Isso não é um problema. Tá? Isso só se torna um problema quando a gente tem apego a um dos lados dessas visões e começa a trabalhar aquilo como uma crença. Então é justamente esse choque, né? Entre esse choque com a natureza da racionalidade, a natureza da razão. Quando você para de brigar com a natureza da razão, ela se torna um aliado, ela se torna a espada do discernimento e não a lâmina envenenada do rei dos cavaleiros negros que te perfura. Mas, na prática, na história, a gente acabou com o Frodo, né, numa situação de completa colapsado, né, atacado, sobrepujado por um oponente muito mais forte que ele, o rei dos Nazgûl, envenenado e entregue à morte ali. Né? Essa entrega para a morte como desconhecido marca a travessia do limiar. Né? O Nazgûl acaba aparecendo como o guardião do limiar. E a gente passa para a próxima etapa, certo? A etapa de Câncer. A etapa que está associada a justamente a travessia do limiar. Né? E como a gente já viu nas outras histórias, do lado de lá do limiar tem um lugar protegido nos esperando. Então o primeiro passo da travessia do limiar é uma espécie de resgate. Na história aparece a Arwen, no livro é outro elfo, né, o Glorfindel, mas não foi uma mudança harmoniosa, digamos, com a parte mitológica. A Arwen brilhando, ela aparece como justamente a ânima, aparece como até uma coisa divinizada. E o Frodo, ele é resgatado, ele é salvo, porque ele não tem condições de lutar contra o oponente, ou seja, não é uma coisa horizontal, né? Tô ali levantando um peso, chega outra pessoa e me ajuda a levantar o peso. Não é horizontal. Tá? É vertical essa ajuda. Então, o outro aqui está numa condição de verticalidade em relação a você. Você está no fundo, prostrado, e o outro está num lugar de poder, certo? Então aqui você está sob os cuidados do outro. Por isso que é um resgate, né? Então nessa etapa, a grande questão é a entrega, tá? Para você permitir-se ser salvo, permitir que o outro realize o ato de amor, o ato de bondade, porque esse resgate é um ato de ajuda, é um ato de amor, né? Tanto que essa carta é o 2 de amor, é o 2 de copas. Vamos colocar aqui. É o 2 de copas, certo? É um decanato venusiano, no signo de Câncer, certo? Então Vênus, como a casamenteira que une os opostos, né? E aqui por que a união dos opostos? Porque você passou para o lado de lá. Antes a gente estava preso no eu, preso no paradigma, preso no mapa. Agora a gente começa, ao abraçar o desconhecido e o mistério, a gente começa a tatear o outro, certo? Então aqui é o início do processo de encontrar-se com o outro, unir-se ao outro. Né? E justamente com essa ideia de início é que é o processo da iniciação, a verdadeira iniciação espiritual. Né? É o aprender a olhar com olhos de mistério, olhos de aprendiz para o mundo. Esses olhos foram cultivados na etapa anterior e aqui você está pronto para olhar o mundo como um aprendiz. Perfeito. Né? O que mais? É uma etapa então que vai testar a sua capacidade de confiar, de se entregar, de ter fé. Porque esse passo para o lado de lá, né, exige tudo isso.
E uma coisa que marca essa etapa, como a Arwen resgatando o Frodo agora tá protegido, né? Ele está sob os cuidados de uma elfa poderosíssima. Então, essa entrega gera um alívio do sofrimento. Porque o sofrimento vinha da tensão, lembra? A tensão mental ali que gerava a proliferação dos pensamentos. Aqui como você se sente protegido, você não precisa ficar pensando, então vem esse alívio, né? E a elfa justamente leva ele para o reino do pai dela. Tô tentando lembrar o nome do elfo. Elrond, né? O reino de Elrond. Valfenda ou Rivendell. Inclusive a travessia do limiar, ela é bem marcadinha porque tem um rio. E eles atravessam o rio, né? E os Nazgûl, representando esses pensamentos sombrios da mente, eles não conseguem cruzar o rio. São as próprias águas do rio que destroem os Nazgûl. Então a travessia do limiar é uma travessia literal de um rio aqui, né? Conduzida pela Arwen, por esse ato de amor. Uma vez que, ok, estamos no reino dos elfos, e os Nazgûl não entram no reino dos elfos. Ou seja, é um novo lugar protegido. O primeiro lugar protegido que a gente tinha foi aqui na fase de touro, né? Na fase da negação ao chamado. Aqui a gente tem uma nova, que era Rivendell não, Bree, a aldeia, a cidade murada. Aqui a gente tem uma nova zona de conforto, o início de uma nova zona de conforto, que é Câncer, né? O signo de Câncer. E essa nova zona de conforto, só que agora no lado do mundo especial e não no lado do mundo conhecido, essa nova zona de conforto é ela quem vai permitir a cura, né? Vai começar ainda. Por enquanto, a primeira coisa que o herói vai passar é por um processo de renormalização, ou seja, ele não está mais num estado de pânico sob ataque. Ele está no mundo especial, ele vai ter que se acostumar com essa nova situação de que o mundo antigo não existe mais. Ou seja, a renormalização é encontrar um novo normal. Vai se acostumar com o novo normal, vai acostumar com o não saber, vai se acostumar com o mundo mágico, né? E aqui é onde acontece a morte do guerreiro. Assim como Marte, ele está em queda, isso é uma condição astrológica, né? Marte está em queda no signo de Câncer, ou seja, é o processo onde o guerreiro, ele não apenas não é útil, como ele é pernicioso. Ou seja, a energia de Marte aqui na etapa de Câncer, ela é contraproducente. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender na jornada do herói, tá? Uma energia que é essencial para que você vença uma certa etapa, em outra etapa, ela pode pôr tudo a perder, certo? Então a energia de Marte aqui em Câncer, ela geraria justamente ansiedade, ela geraria esse ímpeto de sobrevivência e competição. E aqui você precisa matar isso, deixar morrer, certo? Você está num lugar protegido, é como a criança num lar seguro, no ninho. Você não precisa se preocupar com sobrevivência se você está no ninho, né? Tem outras pessoas cuidando disso para você. Concentre-se na sua terapia, concentre-se nas suas feridas, na sua cura. É basicamente isso, certo? Então, essa coisa de receber uma ajuda do outro, e o outro aqui, lembra, se você está em Câncer, o outro vai ser Capricórnio, que é quem está com o domínio da situação. A Arwen tem o domínio da situação porque ela é uma elfa poderosa. Enfim, uma vez que você passa por essa etapa da renormalização do 2 de copas, você começa a permitir que o 3 de copas aconteça, né? O 3 de copas também é um decanato de Câncer, porém mercurial, certo? E o Mercúrio aqui ele vai aparecer como uma energia de tratamento, de nutrição, certo? Então, se Câncer começa com o resgate, a próxima etapa é a nutrição. Você salvou a pessoa do perigo, agora você vai alimentá-la, basicamente, né? Dar alimento, permitir o descanso. Então, na etapa, o Frodo, né,
estava em coma, ele acorda depois de vários dias, ele encontra os amigos dele lá. Olha, sobreviveu. Então, é uma espécie de retorno da alegria. Tá? O Gandalf vai lá, eles dão risada. O que mais? Então, o nome desse arcano, né, é o Senhor da Abundância. Abundância nesse sentido de nutrição, de transbordamento afetivo também. É a ideia do banquete, né? Um banquete de comemoração porque você atravessou com sucesso o limiar. Lembra lá do Rei Leão, né, que ele estava comendo as larvas da floresta? Tem essa ideia de nutrição e banquete aqui. Retorno da alegria. E essa alegria é uma alegria alienada, digamos, né? Você não é bem uma cura dos traumas no sentido de que você olhou para aquilo e curou. Não, é mais um esquecimento do trauma. Você para de pensar nele e vai viver a sua vida. Mais pra frente, em Escorpião, é que você retorna pro trauma, né? Que mais? Bom, existe um processo também aqui de mergulho no passado, que tem a ver com uma ideia de câncer. Por isso, a purificação das memórias. Onde você vai relembrando a sua vida, relembrando o seu histórico e purificando. E nisso você vai também tendo um trabalho com seus ancestrais. Certo? É um trabalho de aprendizado e autoconhecimento, entendendo as suas origens. Você entende, né, quem você é, de onde que vêm as suas características. Então aqui exige uma etapa de aceitação das origens, tanto para você poder lidar com o karma familiar, né, lidar com essa herança maldita que você recebe pelo seu sangue, quanto para assumir o poder do seu sangue também. Né? São duas coisas que você tem. Algo para queimar, para se libertar e desapegar, que é o karma, que é o negativo, né? E algo para você assumir e usar, que é o conhecimento da sua linhagem, são as vitórias da sua linhagem, é o poder da sua linhagem. E essa temática da linhagem aparece com muita clareza no momento em que o Aragorn, né, ele contempla os fragmentos da espada com que um ancestral dele, o Isildur, cortou o anel da mão do Sauron. Né? E ele, inclusive, é muito, muito marcadinho, porque ele vai pensar, nossa, o sangue de Isildur corre nas minhas veias, e Isildur foi aquele que sucumbiu ao anel. Ele derrotou o Sauron na batalha, mas ele também sucumbiu ao anel. Ou seja, tem tanto a herança maldita quanto a vitória. E tem esse conflito, digamos, de origens correndo. Então esse é um tema, né, bem importante dessa etapa. Certo? Então a nutrição emocional, juntamente com esse processo de mergulho nas memórias, purificação e aceitação das memórias principalmente. Tá? Tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Conforme você nutre adequadamente, porque certas partes da sua alma estavam supernutridas, né? Estavam em sobrepeso, obesas. Outras partes da sua alma estavam desnutridas. Então você vai fazer dieta, digamos, nas partes da sua alma que estão em sobrepeso e vai fazer uma dieta de engorda na parte que está desnutrida. Ou seja, essa parte analítica também tem a ver com o Mercúrio. Tá? Você entender o que é que está maior do que devia e o que está menor do que devia na sua alma e fazer esse processo de equilíbrio. O que significa nutrir essas coisas, né? Essa nutrição, ela está associada a você experienciar aquilo. Então, se eu tenho excesso de memórias de prazer, o que eu vou fazer? Eu vou buscar agora deixar de lado, né? Fazer uma dieta, digamos, e me desapegar do prazer. Então, vou cultivar o ascetismo. Ou o contrário, se eu tive um excesso de ascetismo, um excesso de autorrestrição, eu vou começar a cultivar experiências prazerosas, me entregar um pouco mais. Isso nesse eixo de prazer-ascese, mas isso sobre todos os eixos. Então você precisa olhar, mapear, digamos assim, a sua mente, a sua vida, o seu histórico, e perceber o que eu tenho excesso de memórias e o que eu tenho falta de memórias. E fazer esse balanço, né? Fazer esse consertar isso, digamos, minimamente. O que mais? Uma vez que você foi protegido, nutrido,
agora é hora do descanso, certo? Então a quarta etapa, 4 de copas, que é essa carta, o Senhor da Luxúria, vai ser um decanato lunar, né? E como decanatos lunares envolvem um descanso. É o descanso final purificador. Você já fez os ajustes que tinha que fazer, você já está protegido, já botou as proteções ali, e agora você tem que esperar um tempo para que a sua mente assente, digamos, né? Então essa etapa é um descanso final purificador. Você vai até chegar numa espécie de saturação dessa energia do descanso. Por isso que é luxúria, né? Porque há uma tendência de você passar do limite. E justamente passar do limite faz parte também, porque é esse passar do limite que dá esse fôlego para a aventura, né? É como você passar tempo demais na casa dos pais, quando você é jovem. Você começa esse conforto todo começa a dar um desespero, digamos, ou um ímpeto para você se jogar no desconhecido de novo, se jogar na aventura. Então, há um processo de saturação emocional na zona de conforto. Qual que é a tentação aqui? Continuar na zona de conforto. Por quê? Porque é confortável, né? Então essa parte aparece muito claramente quando Aragorn tem essa tentação de ficar com a Arwen. Eles têm esse encontro romântico, eles falam também do passado, tem todo esse processo também do casal, do desejo, do amor deles, que entra aqui em primeiro plano, né? Bom, nessa etapa é a última gota do familiar e confortável, porque depois disso é só é só desconforto, vai, pelo menos até voltar ali para peixes no final é só desconforto a partir daqui. E há uma tendência de abuso nessa parte, né? Bom, mais uma vez, não tem nada a ser feito nessa etapa aqui, é só esperar o remédio, digamos, fazer efeito, esperar os ajustes fazerem efeito, e a mente está aberta para renascer, de certa forma. Houve uma espécie de morte aqui, nessa ruptura, nessa travessia. É o guerreiro que morreu. Só que a gente não... O guerreiro, assim, como a chama que alimenta a vontade. Só que a gente não consegue retornar para a aventura sem uma chama. Ou seja, se essa chama se apagou, a gente vai precisar de uma nova chama. Câncer é um hiato, né? Onde a gente está sem chama, digamos. A água apaga o fogo, certo? Então uma etapa de água é uma etapa sem chama. A chama vai renascer quando? Em Leão, que é a próxima etapa, certo? Leão é a etapa dos testes aliados/inimigos. Certo? É a etapa do arcano da força. Aqui, certo? Ou o signo de Leão. Então, a próxima carta vai ser um 5, porém não mais de copas, porque Leão é um signo de fogo, ou seja, agora a gente está falando de um naipe de paus. Signo de Leão, e o decanato é Saturno. Então isso sempre vai acontecer. Sempre que tiver um decanato da Lua, ou seja, um decanato de descanso, o próximo decanato vai ser um chamado ao dever, né? Vai ser como se fosse um chamado de realidade. Realidade batendo na porta. Falando, oh, e aí? Tá. O nome desse decanato, dessa região, é o Senhor da Luta, né? Porque depois da recuperação do Frodo, o que a gente tem na história é o Concílio de Elrond. O Concílio de Elrond é uma reunião entre representantes de todos os povos livres da Terra-média. Então tem elfos representando os seus reinos, né? Cada reino mandou um elfo. Tem os anões representando os seus reinos, delegados, né, dos reinos dos anões, dos elfos, dos humanos. E os 4 hobbits que chegaram lá absolutamente, né, por uma mãozinha do destino. Aqui. E o concílio é essa roda, essa reunião
ali da mente. Só que o primeiro contato dessa reunião é conflito, certo? Por isso é o Senhor da luta, tá? Essa não é uma luta com o dragão, é uma luta interna. Então esse é o decanato de Saturno, né, indicando essa opressão pelos próprios instintos, certo? Ou seja, esses vários povos internos, esses vários povos livres da Terra-média, vão representar essa divisão da mente em vários reinos separados. E cada um deles com seus próprios interesses, suas próprias agendas. Assim como na nossa mente, né? Você tem lá o demônio da luxúria. O que ele quer? Ele quer maximizar prazer. Aí você tem lá o demônio da... Prazer não é uma coisa ruim, certo? Mas quando você tenta maximizar o prazer às custas de todo o resto, isso vai te levar a problemas. Por isso que é um demônio, né? Não é um anjo. Um outro lá, Júpiter. Não, Júpiter. Marte. Marte, ele quer maximizar segurança. Ele é um guerreiro, então ele quer eliminar inimigos. Certo? Eliminar as ameaças. Então, ou minimizar ameaças ou maximizar segurança. Duas formas de falar a mesma coisa. Certo? Segurança não é uma coisa ruim, mas se você tenta maximizar a segurança às custas de todo o resto, qualquer mínima ameaça vai te gerar reatividade. Ou seja, as coisas que os instintos estão buscando não são coisas ruins. Só que eles são, por natureza, né, de pouca visão. Eles são maximizadores. Ou seja, eles não vão te levar a um lugar de equilíbrio. O prazer maximizado vai te levar a algum tipo de vício, algum tipo de doença. A segurança maximizada vai levar a algum tipo de isolamento, de ruptura com todo mundo. Né? E assim, todas as coisas boas, quando elas são maximizadas de forma descontextualizada das outras coisas boas, elas vão ser problemáticas. Certo? Enfim, existe essa disputa interna entre os vários instintos, vamos chamar assim, né? Porque aqui a gente está falando de leão. O leão é o rei das feras. Então, as várias ferinhas dentro da gente, né? Tem o macaquinho, tem o cavalo, tem o castor. Cada um desses animais tem a sua própria agenda. E essas agendas entram em conflito. Essa que é a ideia. Esse conflito, na verdade, é a tensão que vai induzir o nascimento do herói, no caso, a coragem do Frodo de ir lá e assumir o fardo de levar o anel. Né? Ele percebe, ninguém mais vai fazer isso, eles estão todos brigando entre si. Então é o nascimento do coração de leão. O coração de leão é a coragem despertada no coração. Tá? Assim como existe uma espécie de teste de vontade na hora do nascimento, ou seja, e aí, você quer mesmo nascer? O quanto você quer nascer? O quanto você quer existir? Porque se você não quiser existir com força suficiente, você não nasce. Você nem nasce. Essa que é a ideia. E aqui, se você não quiser, se você não estiver disposto ao sacrifício, à tarefa, você também não se torna um herói. Né? Por isso é um teste da sua vontade, através desses conflitos. É um embate com os próprios instintos, com os próprios vícios, com a própria virtude. Né? E é um chamado para você restringir os seus instintos. Assim como no arcano da força, tem lá uma donzela que está domando o leão. Quem vai vencer os povos, os poderosos povos, né, os reis elfos, os reis anões, não é um poderoso rei. Na verdade, quem vai vencer, quem vai liderar, é a sensibilidade. São os hobbits, né? O próprio Frodo. Que ele não é bom em nada, assim, comparado com os poderosos enviados ali. Ele é só um hobbit. Ele não é forte, não é particularmente inteligente. O que ele tem? O coração de leão. E é só isso que importa para liderar, certo? E a gente lembra aqui da história da Bela e da Fera também, que a gente viu recentemente, né? Quem salva a fera, né, quem vence a fera e salva a fera, não é uma fera mais forte. É a bela, é a beleza, é a sutileza, é a doçura. Certo? Então,
da mesma forma, os hobbits, as mais frágeis das criaturas no conselho, é que conseguem vencer a luta, certo? E uma vez que o Frodo assume o fardo de levar o anel, forma-se a Sociedade do Anel, que dá o título ao livro, formada pelos dois humanos, o Aragorn e o Boromir, o mago Gandalf, o elfo Legolas, o anão Gimli e os 4 hobbits, né? O Sam, o Frodo, o Merry e o Pippin. Então, 9 integrantes da Sociedade do Anel. A gente pode pensar, claro, nos planetas, né? Como os instintos reunidos ao redor de um propósito nobre. E essa que é a ideia da unificação, da integração que acontece aqui, especialmente nessa próxima etapa, né? Que é a etapa da unificação do reino. Essa unificação do reino, ela tem que acontecer ao redor de um propósito. O que unifica a mente é um propósito, é uma vontade, né? No caso aqui, é a vontade de salvar o reino. Que antes era algo que seria feito por alguém, né? Agora, o Frodo sabe que salvar o reino não é uma coisa que vai ser feita por alguém. Esse alguém sou eu, né? Eu vou ter que salvar. Eu vou ter que ir lá enfrentar o Sauron. Ou derrubar ou levar o anel até o reino do Sauron. Tá. Então, a próxima arcana, o Senhor da Vitória, é justamente por conta disso. Porque o Frodo assumiu o sacrifício, assumiu o papel dele, o destino. E ao redor do Frodo é que a sociedade se integra, digamos. Ao redor do Frodo que a mente, ou os fragmentos do reino se integram. Uma metáfora que a gente pode fazer aqui é do reino como se fosse como se ele tivesse dividido em várias províncias governadas por chefões da máfia. Cada província tem um chefão da máfia. E claro que eles ficam brigando entre si por território, né? Como, sei lá, os morros do Rio de Janeiro. O que foi necessário fazer nessa etapa, na etapa anterior, é eliminar essas fronteiras. Isso só pode ser feito se tiver um chefe maior, digamos, que vença eles. No caso, né, o Frodo consegue a unificação do reino, a formação da sociedade, e isso representa a concentração de energia, a concentração de poder ao redor dele. Isso geralmente é representado na forma de dádivas, de presentes, porque é como se cada membro, né, da sociedade cada membro da sociedade que se integra, ele concede ao Frodo algum poder. Então tem aquela etapa. O Aragorn fala, você tem a minha espada. O Legolas fala, e você tem o meu arco. Você tem o meu machado. Ou seja, o arco, o machado, a espada estão a serviço do Frodo, mesmo que ele não seja bom em nada disso. Tá? Essa que é a ideia. Então ele recebe também uma armadura brilhante, a armadura de Mithril, ali do tio dele, né, do Bilbo, que é uma armadura que deixa ele quase invulnerável a ferimentos físicos. Que mais? Bom, esse decanato, esse aqui é o 6 de paus, né? É o decanato de Leão e de Júpiter. Por quê? Uma vez que esse conflito cessa, que as energias estavam umas contra as outras, essas energias agora se alinham, todas elas na mesma direção, ao invés de estar uma contra a outra. Esse alinhamento das energias permite o quê? Um grande avanço. Todo o decanato de Júpiter indica um grande avanço. Então a primeira coisa que acontece, né, depois da unificação, do recebimento dos convites, dos presentes, é eles caminhando na jornada. Então aparecem várias cenas, né, lá maravilhosas da Nova Zelândia, da sociedade caminhando e expandindo. Tá? Essa expansão também está associada ao auge do verão, porque aqui é o meio de Leão. E Leão é o meio do verão, ou seja, é
o auge da luz. E é quando as plantas crescem mais rápido. Então, o auge do crescimento do fruto. No auge do verão, né? Então, tem o recebimento dos presentes e a partida. A partida e a expansão, né? Essa preparação, essa reunião de energias, é uma concentração de energias, uma concentração de dádivas, né? De privilégios até. Que pode parecer exatamente como eu falei, um privilégio. Por que o Frodo está recebendo tantos presentes? Justamente porque ele se dispôs ao sacrifício. Certo? Então não é um privilégio, na verdade. É um fardo. Ele só é o mais importante porque é ele quem foi escolhido, ou ele que se escolheu para ir até o covil do dragão. Ninguém mais vai. É ele quem vai. Justamente por ser ele quem vai, é que ele vai carregar, digamos assim, a energia de toda a tribo junto com ele, através dos presentes, certo? Ou seja, essa concentração de poder ao redor do herói não é para o usufruto do herói em relação a ele próprio, né? O que ele quer, o que ele está afim. Não. É para o bem da tribo. É um sacrifício. Certo? Então tem o seu papel também. Né? A concentração, o privilégio, tem o seu papel. É que, na verdade, como eu falei, o privilégio ele é uma preparação ao sacrifício. Da mesma forma como você oferece ao animal que vai ser sacrificado um banquete. Né? Sim. O que mais? A próxima etapa é o 7 de paus. Certo? Que é o último decanato de Leão. Agora é um decanato de Marte. Certo? E esse aqui é o Senhor da Bravura. Né? O que representa essa etapa? Uma vez que eles se expandem, né, que eles partem novamente, a jornada continua. E essa expansão faz com que eles trombem em coisas. Né? O que são essas coisas? São os inimigos menores. Esses inimigos menores, no fundo, eles vão ser associados aos próprios 5 demônios. Eles que são verdadeiramente os inimigos a serem derrotados e o poder deles a ser assimilado como uma dádiva. Né? Como você recolhe o poder. Quando você vence um dos demônios, o poder que ele carrega se torna seu. Ou seja, você está acumulando poder pessoal. Nessa história, os inimigos menores não são representados no filme, né, por orcs, goblins, trolls. Eles são representados pelos próprios pelos próprios membros ali do Conselho de Elrond, os próprios convidados. Os próprios membros da sociedade também, que no fundo estavam ali no Conselho. Mas em muitas histórias são literalmente inimigos menores mesmo. Chefes, como num jogo de videogame que você vai passando de fase, né? Tem vários chefes menores. E esses inimigos menores, no fundo, é como se eles tivessem sido enviados pelo dragão para fortalecer o herói. Claro, inconscientemente, né? O dragão, conscientemente, ele quer destruir o herói. Mas inconscientemente ele está ali fazendo um papel também. Como se ele fosse um segundo mentor. Enquanto o mentor oficial prepara o herói pelo amor, né, de forma jupiteriana, o dragão prepara o herói pela dor, pelo desafio. Certo? Então ele vai enviar inimigos desafiadores, porém no limite do desafio, para que o herói não morra. Né? E no processo de chegar no limite, ele supera aquele limite e se torna mais forte. Certo? Então, aqui, esse arcano, né, o 7, ele está associado à ideia de você sustentar a sua posição, sustentar a sua vitória. Manter-se fiel ao seu propósito, manter-se fiel à vontade. Então você está num terreno hostil e sendo desafiado o tempo todo, sendo testado, digamos. E aí, o quanto que você sustenta essa coragem aí? Né? Então a ideia de perseverança, de coragem. Por isso que é bravura. Né? Bravura significa combater
sem perspectiva de vitória ou derrota. Você não sabe se vai ganhar ou perder. Você está lutando porque a luta está associado a ser fiel a si mesmo. Né? Não importa se eu vou ganhar ou perder essa luta. Essa é aquilo que o meu caminho leva. Onde o meu caminho leva. Tanto que a carta aparece, né? Um guerreiro aqui se lutando contra amarras e quebrando e vencendo, superando. Bom, com isso a gente encerra o signo de Leão, certo? O signo de fogo. Aqui. E a gente pode passar para a próxima etapa, a etapa de Virgem, que é o treinamento. Né? O treinamento é o arcano do eremita no tarô, pensando nos arcanos maiores, e o signo de Virgem na astrologia. Certo? Aqui é um novo... O mentor retorna nessa etapa, o papel do mentor, ou seja, o aprendizado retorna. Com a diferença que, em Gêmeos, você é um aprendiz que não sabe o que quer aprender. Por isso, é mais exploratório, é mais desconstrutivo o processo. Em Virgem, você sabe o que quer aprender. Você já tem uma direção para o seu aprendizado, que é derrotar o dragão. Né? Então, não é mais exploratório, é de aprofundamento. Essa é a grande diferença. Certo? Então, o primeiro decanato vai ser um 8, agora de ouros. Certo? É um decanato de Virgem e de natureza solar. Por que solar? Porque vai envolver conscientização. Tá? Quando você tem esse contato com os inimigos menores, e você está sempre elevado no seu limite, sangrando, né, a cada desafio, você fala, meu Deus, eu já estou sofrendo aqui para lutar com esses monstrinhos, e o dragão, né? Tô ferrado. Ou seja, existe uma conscientização, mais uma vez, né, da inadequação para enfrentar o dragão. Por isso, a ideia da prudência. Então, vou me recolher, vou entrar em retiro, como um eremita, e vou me dedicar ao treinamento, certo? Para me preparar para enfrentar o dragão. Certo? Então, essa etapa está associada a autoaprimoramento, através do esforço, através da dedicação, da disciplina. Então, mais uma vez, você retorna ao estado de aprendiz, mas agora com comprometimento. Né? Como um monge, como um eremita, como alguém que quer passar no vestibular difícil e precisa estudar muitas e muitas horas por dia e abrir mão de muitas coisas para isso. Né? Então, tem a conscientização dos perigos, mais uma vez, assim como lá aconteceu em Touro, o outro signo de terra, né? Mas agora, ao invés de se recolher, na recusa ao chamado, você vai treinar. Então, preparação para enfrentar o dragão. Um cultivo de habilidades contínuo, certo? E envolve ascetismo, estoicismo, essa coisa de você superar o desconforto, aprender a conviver com o desconforto, tá? Por conta do esforço. No filme do Senhor dos Anéis, lá da Sociedade do Anel, aparece literalmente os hobbits treinando luta com o Boromir nessa etapa. Luta com espadas, ou seja, aqui os detalhes são importantes, né? Você está falando de virgem. Então é a posição do pé, como você empunha a lâmina, como você se movimenta. Não é só um conhecimento geral do assunto. Não, é um conhecimento detalhado, é ficar bom. Você vai se tornar um especialista nessas coisas. Hábil, um mestre de armas, enfim, estou me repetindo aqui, né? E uma coisa importante que caracteriza muito essa etapa é a ideia da repetição. Assim como o sol nasce todo dia, aqui você repete o treinamento, certo? No começo é árduo, certo? Mas isso vai render frutos no próximo decanato.
Bom, o próximo decanato tem a ver justamente com começar a colher os frutos dessa repetição. Por pior que você seja em algo, quando você começa a repetir, se esforçar, se dedicar, eventualmente você começa a colher frutos daquilo. Né? Então vamos lá. Próximo decanato vai ser o 9 de ouros. Né? E agora vai ser um decanato venusiano. Então essa ideia de colheita, de desfrutar das coisas, começa a fazer sentido aqui. Né? Desfrutar do seu esforço. Aqui é o auge do treinamento e é quando a sua prática, né, começa a dar frutos. Você começa a perceber progresso no seu conhecimento e na sua capacidade de concentração. No fundo, né, no sentido místico, a gente vai ver isso mais pra frente, né, mas a grande necessidade dessa etapa é concentração. Não é uma concentração normal, tipo, vou me concentrar para escrever um texto. Não, é uma concentração total da mente. Onde todas as partes da sua mente param de fazer o que elas estão fazendo e se unem ao redor. Seja da meditação, o que quer que seja. Né? É uma espécie de concentração total da mente. Aqui você ainda não chegou nesse ponto, claro, mas está se aproximando e está percebendo esse progresso. Né? O que mais? Não é apenas a questão de desenvolver habilidades, mas a questão de harmonizar essas habilidades também. Então, combinar as capacidades que você tem desenvolvido, os recursos que você tem adquirido e cultivado. Aqui é o Senhor do ganho. Né? Como carta do tarô, ela está associada à ideia de ganho material mesmo, né? De colheita de recursos financeiros ou informação. Inclusive, conhecimento é um tipo de recurso. Então, geralmente as pessoas associam essa ideia da colheita a dinheiro, né? Mas como carta ela representa colheita de informação também, colheita de habilidade, de conhecimento. E nesse sentido, tem uma cena muito característica que é o Saruman, o Mago Branco, né, um dos inimigos deles, que eles ainda não sabem que é inimigo, que eles achavam que era um aliado, envia uma nuvem de pássaros. E esses pássaros são espiões. Ou seja, tanto o Saruman está colhendo informações através desses espiões, quanto eles descobrem que o Saruman não é mais um aliado. Ou seja, esse conhecimento também de quem é aliado e quem não é, está associado a essa etapa. E aqui você começa, por conta desse amadurecimento da mente através do treinamento, você começa a adquirir autonomia espiritual nessa etapa. Certo? Você vai ficando hábil no mundo especial. Antes você era um feto ali em câncer, né? Você era um feto no mundo especial. Como uma criança precisa de... Só tem necessidades, né? Ela não consegue fazer nada sozinha, só tem necessidades. Aqui você já não é mais um feto. Você já começa a saber fazer as coisas no mundo espiritual. No mundo especial, vamos chamar assim. Né? E vai conseguindo cada vez mais autonomia. Certo? Bom, um outro momento que aparece aqui é quando Boromir pega o anel nas mãos e ele entrega, né, ele se sente tentado a ficar com o anel, mas obviamente ele volta a si, né, e entrega para o Frodo novamente. Então isso mostra uma certa autossuperação, né, o ascetismo aparecendo aqui. Ou seja, conseguiu, como um eremita, superar os próprios instintos, os próprios impulsos. Impulso de poder. Porque uma coisa que é absolutamente necessária para essa etapa de Virgem ser bem sucedida é a colocação do poder a serviço no bem maior. Em Leão, cada um dos demônios que você venceu entregou para você o poder dele. Ou seja, você adquiriu muito poder pessoal. Como o chefão da máfia que venceu todos os outros chefes da máfia, ele se torna o poderoso chefão. Só que o que você faz com esse poder todo?
Você vai dominar todo mundo e ser um tirano? Não. Você vai imediatamente abrir mão, né? Sacrificar esse poder a serviço da tribo. Então, o sacrifício do poder pessoal ao serviço é o que a etapa de virgem tem a fazer. Então, existe um retorno à humildade. Não, sou um aprendiz, vou me dedicar à prática, nem que seja varrer o chão do templo, né? Mas a ideia é essa. Você precisa imediatamente cultivar humildade para que o poder pessoal não te devore. O poder que você acumulou em Leão. Ao dominar a si mesmo. Porque uma vez que você dominou a si mesmo, você se torna capaz de dominar qualquer pessoa. E se isso não for entregue ao serviço, acabou, né? Você vira um tirano. Bom, e aí a gente passa para a próxima etapa, que é o 10 de ouros. O último decanato de virgem é o decanato mercurial. Certo? Isso é uma constante. Quem te conduz até o limiar é o mago, é o mentor, né? Assim como o mentor te conduziu ao limiar da travessia, né? O limiar da travessia do limiar, ou seja, ao limiar da iniciação, ele te conduz pela iniciação, aqui o mentor vai te conduzir também, mas é uma condução agora para a próxima etapa, que é o despertar. Já chega lá. Mas enfim. O nome desse arcano é o Senhor da Riqueza, porque ele é o auge do 9. Todos os 10, eles são uma espécie de intensificação, de culminação dos 9. Se o 9 é o ganho, o 10 é a riqueza. Certo? A riqueza aqui, se o 9 era esse acúmulo de autonomia espiritual, o 10 é maturidade espiritual. E essa maturidade ela aparece de forma muito clara quando o Frodo decide com confiança o caminho a seguir. Qual que era a história, né? Eles estavam continuando a jornada e eles tinham que atravessar uma cordilheira. E o caminho mais curto, mais óbvio, assim, era atravessar pelo Monte Caradhras. Atravessar por uma montanha. Só que era uma montanha muito perigosa. Esse é o caminho inicial. E o que acontece é que há uma batalha entre o Saruman e o Gandalf, uma batalha de magos. E o Saruman ele consegue provocar uma avalanche que bloqueia a passagem, pelo menos temporariamente, a passagem pelo Caradhras. E o Gandalf coloca para o Frodo a escolha. E aí, a gente continua tentando atravessar pelo Caradhras, correndo o risco de morrer de avalanche, ou a gente desce e pega um atalho pelas Minas de Moria. As Minas de Moria eram uma fortaleza dos anões que o Gimli propôs para a sociedade atravessar. Daí eles passariam por dentro da montanha, através das cavernas, né, dos labirintos ali. Ou seja, passar por cima da montanha ou passar por dentro da montanha. Essa é a escolha. E no fim, a escolha foi colocada por Frodo, e o Frodo respondeu com confiança: não, vamos passar pelas minas. Ou seja, ele escolheu o caminho pela primeira vez na história. Então isso mostrou essa ideia de maturidade espiritual. Estou pronto, sou um herói de verdade, eu escolho o caminho. Essa ideia de seleção e escrutínio dos caminhos também está associada à Virgem. Então aqui aparece o resultado do treinamento. Claro que esse treinamento ele não acontece de forma formal, como por exemplo na história do Parsifal, onde o Parsifal se recolhe num castelo e fica treinando, né? Ele vai acontecendo ao longo da caminhada. Misticamente, essa etapa está associada à concentração, alcançar um ponto crítico, onde a mente está perfeitamente integrada e concentrada ao redor do objeto. Certo? Ou seja, ela adquiriu um grande valor justamente pela capacidade dela.
que mais? Bom, mais uma vez, se a gente olhar o naipe de ouro só com relação à matéria, questão de dinheiro, a gente não vai enxergar sentido nisso aqui. A gente precisa olhar para o naipe de ouros também como conhecimento, né? O que você está acumulando, adquirindo, também é conhecimento, também é informação, habilidades. Bom, essa etapa ela conclui o treinamento. E aqui, a coragem do Frodo de assumir o caminho, de levar eles pela montanha, né, pela escuridão, por dentro da montanha, mostrou que ele está pronto para atravessar o segundo limiar. Tem uma segunda barreira aqui. Então, tem uma barreira aqui e tem uma barreira aqui. E tem uma barreira aqui e outra aqui também, né? Mas são os 4 ângulos aqui de uma carta astrológica. Certo? Bom, essa travessia ela é muito importante. Ela marca uma mudança radical também no tempo da história, no clima da história. Porque até então, eles avançaram e caminharam com a sociedade, mas é aqui, a partir daqui, que eles estão de fato em real perigo. Né? Eles tiveram dicas desse perigo, né, através ali do Saruman, através dos espiões e coisas do tipo, mas é aqui que eles realmente vão se deparar com a escuridão. Então vamos lá, o que acontece? Eles escolhem passar por dentro da montanha e descem até a porta das Minas de Moria. Tá. É o 2 de espadas. Certo? É um decanato de Libra. Decanato lunar. Então eles chegam na porta, e aí? E a porta está fechada, e eles não sabem como abrir. E eles ficam lá na frente, né, tentando abrir, descobrindo como abre, e descansando. É um decanato, eles passam um tempão lá. O Gandalf tentando várias palavras-chave, né, palavras-mestre, que vão abrir. Inclusive, esse portão da lua, né, é mostrado como confeccionado com um tipo de metal, um tipo de prata, que reflete a luz da lua. Por isso, quando a lua aparece, o portal brilha, mostrando, ó, é aqui. O que o portão da lua significa? A porta da lua representa uma barreira que você só consegue atravessar se você ficou bom o suficiente. Né? Então é um teste pelo feminino. Assim como o feminino é o seletor que vai selecionar, vai induzir o masculino a se melhorar, né? Para que ele vai selecionar só o melhor. Não o melhor entre os masculinos em si, mas cada masculino a melhor versão de si, que só vai chegar na melhor versão de si por conta dessa seletividade, né? Dessa exigência, digamos. Então essa porta fechada representa essa seletividade. E qual que é a senha? Qual que é a palavra passe? É melon, que significa amigo. Ou seja, você precisa ser um amigo e pronunciar a palavra amigo. Essa que é a magia da porta, né? Se você for um amigo e pronunciar a palavra amigo, você entra. Representa o quê? A gente está em Libra aqui, né? Então, de fato, é você silenciar a sua reatividade em relação ao outro. Ou seja, estar receptivo ao outro. Passivo, pacificado, né? A ideia de paz aqui também. Ou seja, você pacificou a sua mente, né? Esse é o teste. Se sim, você passa. Se não, você não passa.
E você não vai passar enquanto não conseguir. Certo? Alquimicamente, todos os elementos da mente, né, fogo, ar, terra e água, eles foram cultivados em paralelo ali em Virgem, na medida certa. Então, esse escrutínio da minúcia de Virgem é necessário aqui. Por quê? Você precisa que os elementos estejam presentes na medida exata um do outro. A medida exata de ar com a medida exata de terra, para que eles se anulem. A medida exata de fogo com a medida exata de água, para que eles se anulem. Certo? Ou seja, a neutralidade da balança. Porque só com essa dupla neutralização dos 4 elementos, né, que também tem a ver com a neutralização do masculino, do feminino, do Sol e da Lua, né, só através dessa múltipla neutralização é que você chega no centro do mundo. É aqui que está o cálice, né? Mas qual que é a ideia? Quando há essa neutralização, os elementos estão em paz, digamos. Alquimicamente, você vai juntar os 4 elementos no vaso alquímico e selar o vaso. Ou seja, você vai fechar aquele vaso de vidro, ele não vai mais ter tampa, não vai mais ter abertura, né? Está selado ali dentro. E as transformações alquímicas vão acontecer com o vaso selado. Né? Esse selamento do vaso, nas histórias, é representado com a porta desmoronando atrás quando você entra. Ou a ponte que você atravessou desmorona. De alguma maneira, o seu retorno é impedido. Tá? Isso não vai aparecer nesse decanato, nessa história, vai aparecer só no próximo. Mas esse processo de reunir os ingredientes, reunir os 4 elementos dentro do vaso alquímico e selar o vaso, é o que está indicando nessa etapa. Tá? O que significa não ter mais volta? Tá? Significa que você viu agora a natureza pela primeira vez. Então a mulher nua, a mulher, o feminino, representando a natureza, a realidade, a experiência. Né? E ela estar nua quer dizer que você está vendo ela como ela é, sem as roupas. O que são essas roupas? São os vieses que você projetou através do seu paradigma, através das suas expectativas, das suas ilusões. Então, pela primeira vez, a natureza começa, tá? Isso só vai chegar ao ápice lá em Sagitário. Mas aqui ela começa a se revelar, começa a mostrar o corpo. Por isso a ideia da nudez, ou o começo da nudez, né? Mais como uma provocação, na verdade, do que a nudez propriamente dita, que isso vai acontecer lá em Escorpião. Então é mais um indício de nudez, uma provocação, como quando a pessoa mostra o decote. Né? Essa sedução está associada aqui também. Mas já é um começo. Tá? É o começo da gnose. Certo? É o despertar. Gnose é o quê? O conhecimento da verdade. Ou seja, enxergar a realidade como ela é. Então, em Virgem, você é a pré-gnose, é a concentração da mente. Aqui já é a gnose. Já houve esse destravamento da mente. Né? Então, permite passar, mas não permite voltar. O que mais? Você foi aprovado pelo feminino, ou seja, a porta se abriu e você consegue agora entrar nas Minas de Moria. Lembrando que as Minas de Moria são uma caverna. A caverna é o subterrâneo, o feminino. Ou seja, a porta da caverna, numa simbolização mais literal, é a própria vagina. Né? Então a porta se abrindo, permitindo a entrada, é essa permissão para adentrar no feminino. Certo? O que mais? E é isso, uma vez que você viu, nem que seja uma gotinha da gnose, não tem como desver. E isso vai catalisar transformações irreversíveis, como uma porta que não permite retorno. Tá? O que mais? Bom, o portão da Lua, o design do portão em si que o Tolkien fez, não dá para saber se ele se baseou
em emblemas alquímicos, ou se foi só intuição, mas de um jeito ou de outro ele tem um formato bem canônico aqui, né? Onde você tem as 7 estrelas como 7 planetas, a coroa representando a própria coroa da criação, a fonte que é eterna, a estrela Polaris. Você tem o arco celestial, que é o zodíaco com os 12 signos, são os graus do zodíaco, né? Então esse arco representa o próprio céu e os pilares que sustentam o céu. Os pilares da severidade e da misericórdia, o pilar masculino e o pilar feminino, né? Polaridade. E você tem aqui os ramos crescendo e se enrolando ao redor dos pilares. Então, como eu falei, não dá para saber o quanto foi inspiração direta do inconsciente coletivo ou o quanto foi uma inspiração mais material mesmo de conhecimento. O Tolkien era um cara muito erudito, então não dá para também ter ingenuidade de que ele não teve contato com essas coisas em algum momento. Mas esse é o primeiro decanato de Libra, certo? Inaugurando o processo alquímico da aproximação da caverna. Tá. O que tem que acontecer aqui é a união com o outro, o casamento, na verdade. A união mesmo acontece, a fusão acontece em Escorpião. O outro é o não eu, ou seja, é a experiência, é a realidade. Só que o primeiro contato com a realidade não é muito agradável, na verdade. Na verdade, o primeiro contato é agradável, que é esse aqui. É um contato muito estimulante, muito entusiasmante, como a lua de mel. Então, esse primeiro decanato, você pode pensar lua de mel. Não coloquei aqui, mas podem escrever como uma frase-chave. E o próximo decanato é o que vem depois da lua de mel, né? Que é o quê? A revelação da verdade. Porque até a lua de mel, o que a gente escondeu a sombra do outro, né? No romance, no flerte, você mostra o seu melhor e a sua sombra fica escondidinha, né? Os seus defeitos, o seu pior lado, né? O seu lado sombrio. Só que uma vez que você casou, você não consegue sustentar mais essa separação. E a sua sombra começa a transbordar para a relação. E a da outra pessoa também. E essas sombras vão se projetar um no outro. E aí pronto. Tem as duas pessoas que eram os amantes, casados, agora se tornam inimigos. A casa 7 na astrologia é a casa do casamento e a casa dos inimigos. Porque o seu primeiro inimigo é o seu cônjuge. Mas não é o inimigo a ser destruído, é o inimigo a ser integrado. Para você aprender a conviver. Na verdade, não é que o seu cônjuge é o seu inimigo, mas a sua sombra e a sombra do outro, né, aparecem como uma demanda de integração. Tá, o que é a revelação da verdade aqui, na prática, na história? O Gimli tinha falado que, não, vamos pelas minas. As minas são governadas pelo meu primo, Balin. Ele vai receber a gente com banquetes e não sei o que, e não sei o que. E eles chegam lá, e o que eles veem? Esqueletos de anões destruídos, com flechas e fraturas. E aí, a verdade se revela, ou seja, não tem banquete. Essa mina é um cemitério. Os anões estão mortos, né? Os meus parentes estão mortos. A gente se ferrou, a gente entrou numa armadilha. Né? Essa sensação de entrar numa armadilha também é essa sensação, né, da pós-lua de mel, muitas vezes. Desse contato com a sombra do outro. Enfim, aqui é a primeira mordida do dragão. De verdade. É o início da via combusta na astrologia. A via combusta, ela é uma estrada de provações, digamos, entre 15 graus de Libra e 15 graus de Escorpião. Então, aqui a gente está no meio de Libra, é quando começa a via combusta. Que é descrita como uma região chamuscada pelo fogo. É o fogo do dragão, basicamente. O que mais? Tá, só que, qual que é a diferença? Porque, a primeira mordida da sombra. Na verdade, a primeira mordida foi lá em Gêmeos, né? Na travessia do limiar. Só que lá foi traumático, porque a sua mente estava
despreparada, foi pega de surpresa com o desmoronar do paradigma. Aqui não, você já treinou a sua mente, você já se concentrou ali em Virgem. Então, a sombra aparece, mas num contexto aqui de lucidez. Você tem a espada do discernimento na sua frente. Tá? E você consegue, então, lidar com essa sombra. Precisa aprender a lidar com essa sombra. Né? Então, depois da lua de mel, você percebe que tem um grande trabalho a ser feito com o outro ali. De aprender a conviver, de integrar a sombra e tal. Né? Nas histórias, ela aparece como essa grande revelação sombria, muitas vezes. Muitas vezes não, né? Aparece como essa grande revelação sombria. Aqui. Aparece como um literal monstro, um tentáculo. Porque aqui... Tá, o que acontece no sentido alquímico? Você teve o despertar da Kundalini. Kundalini é essa energia serpentina, feminina, que tem a ver com... Quando ela chega, digamos, no topo, isso equivale à iluminação completa. Aqui, ela ainda não subiu pela coluna, ela só despertou. E ela começa a querer subir. Né? Assim como... Peraí. Vamos fazer aqui o chão, né? O chão está aqui. Então ela despertou e agora ela está num processo de subida, de ascensão. A iluminação é quando ela chega no topo, certo? O topo da montanha sagrada, o topo da coluna vertebral, enfim. O mito e a descrição energética se confundem. Mas aqui ela está no começo da subida. Então ela vai se deparar, a energia subindo, ela vai se deparar com o quê? Com os bloqueios energéticos. Tá? Bloqueios energéticos têm a ver com certos tipos de emoção, de pensamento, de energia, de estado de consciência que a gente trava. Por que trava? Por memórias ruins, basicamente. Ou seja, karma. Né? Bloqueios energéticos têm a ver com memórias ruins. E quando a energia subindo se depara com esses bloqueios, ela causa muita dor. Certo? Então essa aqui é a dor da iluminação, né? A dor do despertar. Tanto que é o senhor da dor, o senhor do infortúnio. Ou seja, aqui você é chamado a lidar com esses bloqueios. Porque senão a energia não consegue continuar subindo. Se ela continuar subindo, a força ela vai causar problemas psiquiátricos, né? Quais são esses problemas? Nesse ponto, ela geraria problemas tipo Yang, né? Então, megalomania, narcisismo, coisas com excesso de energia. Vou entrar em mais detalhe disso em aulas posteriores, mas pode acontecer o derrame de Kundalini que a gente fala, certo? Então é muito comum que essa primeira subida da energia ela venha acompanhada de dor, tremor e instabilidade, como se você estivesse recebendo um choque ou até se eletrocutando mesmo. Tá? Enfim. Quando você supera esses bloqueios... tá. O monstro aparecendo, né, com esses tentáculos. Porque para superar esses bloqueios você vai precisar voltar para o passado. Né? Mas uma vez que eles são superados, há uma espécie de alívio temporário. E aí a gente vai, né, do 3 para o 4 de espadas. Espera aí. Decanato de Libra. Aqui o decanato de Saturno. Uma vez que veio o descanso da Lua, tem o chamado ao dever, o trabalho árduo de ter que lidar com esses bloqueios. E aqui é um decanato de Júpiter. Porque uma vez que os bloqueios foram retirados, a energia avança e se expande e você tem um grande entusiasmo. Né?
Bom, na aproximação da caverna, o que acontece? Depois desse estresse, né, de ter que lutar contra o monstro e tal, eles simplesmente avançam na caverna. Né, vão descendo, vão afundando ali. Né? Ou seja, a viagem ao covil. E essa viagem ela acontece de forma tranquila. Porque o dragão não precisa mais se esforçar. Né? O herói já entrou na caverna, ele já está preso na caverna, não tem volta. Então o que o dragão vai fazer? Nada, só vai esperar. Ou seja, o dragão ele retira, digamos, o seu esforço. Ele simplesmente aguarda. Essa ideia de não se deve interromper o inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Isso é do Sun Tzu, né? Da arte da guerra. Ou seja, o herói já cometeu o erro, entre aspas, de entrar na caverna. Então deixa ele continuar cometendo o erro. Do ponto de vista do herói, se você tem um alívio da luta, né? Esse alívio gera uma possibilidade de descanso, de recomposição, de recuperação, antes da investida final, onde você vai lutar contra o dragão mesmo, né? E nessa etapa, como o dragão, né, aliviou um pouco, tirou as garras de cima, você muitas vezes recebe presentes dos deuses. Então muitas vezes uma espada mágica que vai enfrentar o dragão. Porque o dragão deu uma sossegada, ficou distraído. Então é o momento onde a sorte pode entrar. Né? Onde o Zeus pode te presentear com uma lança encantada que vai perfurar o coração do dragão. Coisas desse tipo. Enfim, o momento de receber bênçãos e auxílios divinos. Astrologicamente, você tem aqui, no meio da via combusta, bem no final de Libra, duas estrelas, Spica e Arcturus, lá no último quinário, que são estrelas muito benéficas. Então você está no meio da via combusta e você tem as estrelas mais benéficas, basicamente, do céu, ali. Parece até uma piada de mau gosto, né? Justamente no meio da desolação é que estão as maiores dádivas. Bom, na história, enquanto eles se aprofundam, chega um momento em que eles precisam sentar e descansar, porque o Gandalf não lembra o caminho. E ali ele dá uma de mentor, né? Ele fala as frases, algumas das frases mais profundas ali de mestre mago da história. Vale muito a pena reassistir. E no fundo, ele está aguardando e ele segue a intuição. Porque ele não lembra o caminho, então, vamos por aqui, porque é onde o ar está mais fresco. Ou seja, ele segue a intuição e não a razão. Nesse ponto de deixar a razão de lado, é quando você passou para o lado de lá. Você deixou o elemento ar de Libra, razão, e entrou no elemento água de Escorpião. Certo? E aí a gente vai para a próxima etapa. Que é a Ordália. Acho que não vai dar tempo de a gente falar da Ordália inteira hoje, mas pelo menos um decanato a gente começa. Tá? A Ordália, ela é o clímax da história. Se você dividir as etapas, ou os 360 graus aqui da roda, pela proporção áurea, a proporção áurea é uma razão, que ela vai dar aproximadamente 0,618, ou seja, 61,8%. Se você pegar 61,8% de 360, vai dar aproximadamente 222 graus, que cai em Escorpião. Né? Que cai no meio de Escorpião, na verdade. Então, o Escorpião como um todo é o clímax da história, mas você tem um clímax dentro do clímax também, que é o decanato dos 6 de copas. Então aqui, por que é o clímax? Porque é onde a transformação acontece, é onde a chavinha vira, o sacrifício é feito, certo? A Ordália é o clímax da história, a parte mais tensa,
porém onde tudo acontece, onde tudo se encaminha. E o resto vai ser um desdobramento dessa mudança, dessa transformação. Uma vez que o sacrifício foi feito, o resto é consequência, num certo sentido. Mas vamos lá. A Ordália é o arcano da morte, o arcano maior, e o signo de Escorpião. E o primeiro decanato, ou seja, o primeiro terço dessa transformação alquímica, vai ser o 5 de copas, certo? Que é um decanato de Escorpião. É um decanato de Marte. Ou seja, conflito, né? Tem uma batalha aqui. Então vamos lá. O nome dessa etapa é o Senhor da Depressão ou Senhor da Perda no Prazer, é um dos nomes também. Então, depressão, perda no prazer, tem a ver com o processo de descida, né? De mergulho. Simbolicamente, a entrada no labirinto. Né? Por quê? Porque esse processo ele começa com uma confusão, com a sensação de erro. Nossa, estou em erro, estou errado. Cometi um erro. Ou eu sou um erro. Tem várias maneiras de manifestar. E esse estado de consciência, de confusão mental, bom, nada melhor para simbolizar ele como um labirinto. Mas tem outras maneiras. Por exemplo, como uma floresta sombria, uma floresta escura. Ou uma caverna, uma rede de cavernas. São lugares que a gente se perde, né? No labirinto, na floresta, na caverna. A gente pode se perder, e é muito perigoso se perder ali. Você pode ser morto por um animal selvagem, você pode não achar a saída, cair num buraco, né, na caverna, no caso. E no labirinto, sim, você fica preso para sempre, né, sem encontrar a saída. Então, esse mergulho na escuridão tem a ver com os 5 de copas aqui. Na história, eles continuam avançando. Depois que o Gandalf fez a escolha, eles continuam avançando e encontram a tumba de Balin. E aí o Gimli tem a confirmação da suspeita. Nossa, meu primo está morto, está aqui a tumba dele, inclusive. E mais, né? Essa mina está condenada e cheia de inimigos. Não é um lugar de acolhimento e segurança, é um lugar de perigo extremo, de morte. Né? Aqui começa a etapa Solver, alquímica, ou seja, dissolução, destruição. Etapa do escorpião, da serpente, da águia. São símbolos da mesma coisa, né? É o mergulho da águia que pega presa. É o bote da serpente. É a picada do escorpião. Essa ideia do veneno que foi inoculado e agora ele vai te matar. Inevitavelmente. Então, o símbolo do cálice derramando, o cálice derramado. A perda, o vazio, a morte. A sensação começa com a sensação de erro e depois vai para uma espécie de luto. Certo? O escorpião, ele prospera no erro. Enquanto Ares prospera na vitória, o escorpião prospera na derrota, porque na derrota ele se refaz, como a fênix. Na prática, você tem uma espécie de... Depressão é isso, né? Uma coisa funda. Você vai afundando, vai descendo. Emoções negativas, sombrias, a energia cai. A sombra aparece, os traumas aparecem. E você tem esse conflito, né? No começo, você se identifica com aquilo que você está perdendo. E por isso que você acha que está morrendo. E essa sensação de estar morrendo gera tensão na mente. Essa tensão, assim como na travessia do limiar, ela gera medo, pode gerar ruptura, esquizofrenia, vários problemas mentais. Mas é a tensão, não é o processo. Certo? O processo é inofensivo, mas a nossa reação ao processo é perigosa. É o nosso medo. Né? Então a ideia aqui não é focar no que se perde. O ego está morrendo. Você se identifica com o ego, obviamente, não seria ego, né? E isso é desesperador. E a questão é, ok, tem algo morrendo aqui na minha mente, mas tem algo que se mantém. O que é que se mantém? Essa é a saída. Você silencia sua mente e
tenta encontrar o que é que permanece e se apoia nisso. É uma coisa mais abstrata que o ego, mas tem algo ali permanecendo. Enfim, na primeira vez isso nunca acontece. A primeira vez a gente está identificado com o ego e medo, miséria, aversão são etapas da gnose, né? O conhecimento da realidade como ela é. A gente tem essa experiência da dissolução, do medo, da miséria, da aversão, por conta do nosso apego inicial, das nossas ilusões iniciais, que estão sendo destruídas aqui. Ou seja, não é que a realidade é sombria, mas a gente tem uma reação negativa por conta das nossas fantasias e delírios pré-existentes, né? Vamos chamar assim. Né? Então é uma provação severa, por isso que é ordalha. E o grande inimigo não é o processo, é a nossa resistência ao processo. Só isso. Ou seja, o que tem que ser vencido é o próprio eu. É a resistência à morte, à perda. Então você só solta, se entrega ao processo, e aí a tensão vai embora. Enfim, o que acontece aqui? Ao invés de silenciar, o silêncio que eles estão atravessando é um lugar perigoso. O Pippin vai lá e mexe na flecha e derruba o cadáver junto com um balde de correntes. Eles fazem um barulho imenso. E esse barulho é o que atrai os inimigos, atrai os monstros. Certo? Justamente o que dá combustível para a sombra, o que dá combustível para essas coisas negativas, são os pensamentos, né? São as narrativas mentais. Então, silenciar a mente é atravessar esse processo em segurança, atravessar esse processo até de forma confortável. Deixar a mente gerar narrativas é a raiz da doença mental. Eu vou parar por aqui hoje, tá? Já deu o nosso tempo, deu 9 horas. E aí na próxima a gente continua a partir da próxima etapa, que é quando finalmente o herói encontra o dragão. Né? Aqui é o clímax da história, então é um cliffhanger não planejado. Vamos deixar o clímax da história para a próxima aula.